noite, numa rede social, o vice-secretário de Estado americano Christopher Landau afirmou que o crime de Jair Bolsonaro teria sido o de criticar o ministro Moraes, que é funcionário público e está sujeito a críticas. Landau afirmou que o ministro arrasta o Brasil para uma ditadura judicial. Já o escritório americano, que cuida das relações com a América Latina, declarou que os Estados Unidos vão responsabilizar e sancionar todos que auxiliam e incentivam as ações de Alexandre de Moraes. Eles querem matar o Bolsonaro. Só tem um dado. Eles não contavam que o Bolsonaro ia conseguir indicar o seu herdeiro político e que esse herdeiro político ia, decolar. Ao ponto de, com a morte do Bolsonaro, significar uma catarse na sociedade brasileira tão grande que o Flávio Bolsonaro não ganha com 51%, não. Ele ganha com 60%, 65% no primeiro turno, se o Bolsonaro morrer agora. Quem seria o presidente eleito em 2002, com a saída do FHC? No meu entender, seria Luiz Eduardo Magalhães. E ele acabou 3 anos antes, morrendo também de forma bastante suspeita. O caminho abriu-se para o PT. Tá? Você pode ver, o Lula não seria candidato em 2002. Para que ele fosse candidato, o que teria que acontecer? Teriam que matar o prefeito de Santo André. E assim foi feito. Tá? Afinal de contas, o prefeito à época, ele ameaçava mostrar dossiês de como a quadrilha petista achacava a prefeitura de Santo André. E então o prefeito Celso Daniel foi executado, antes torturado. E por coincidência, quem achou o corpo foi um legista. E você sabe que um cadáver, se você bater num cadáver, não cria hematoma. O hematoma só existe enquanto você está viva. E ele foi achado, executado, com vários tiros, e com muito hematoma. Ou seja, ele teve que contar para quem ele distribuiu aqueles dossiês. Inclusive, no apartamento dele, a Polícia Federal estava chegando, já com o corpo descoberto, para fazer uma busca e apreensão no apartamento dele, quando o advogado do PT, Luiz Eduardo Grinhal, apareceu, entrou, ficou lá 50 minutos, 1 hora, e saiu com algumas malas de documentos na mão e foi embora. E o caso não é nenhum mistério, não é investigado até hoje, muita surpresa nisso. Você pode ver, o presidente da Bangkok, essa do apartamento do Lula, o avião dele caiu em 2010, ninguém mais se lembra disso. O próprio saída do ministro do Supremo, que renunciou lá, o Joaquim Barbosa, a gente não sabe o motivo, eu não vou aqui começar a fazer ilações, mas você, por exemplo, como se fosse ganhar na Mega Sena e falar, não quero ganhar, deixa o dinheiro para a Caixa Econômica aí. Porque você ser ministro do Supremo, uma coisa, quem não quer? Você, todo advogado, sonha em crescer na vida, em chegar lá um dia, e ele chegou por méritos próprios, fez um excelente trabalho na questão do mensalão, e de repente ele simplesmente botou fora. Muita coisa curiosa. Agora você fecha o cerco, lendo o livro do Mujica, nas páginas 198 e 199. Mujica é o ex-presidente do Uruguai, onde ele diz ali claramente que Dilma Rousseff despachava dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Então, muita coisa esquisita, desde quando o PT aí viu-se na possibilidade de chegar ao poder, vem acontecendo até hoje. Eu não vou entregar essa rapadura de graça. E desculpa aqui, eu tenho certeza que eu estou nessa lista misteriosa, não sei de quem é, mas eu estou nessa lista misteriosa aí para 2018. Existe um receio com relação a retaliações ou até ameaças? Como que fica aí a sua cabeça para 2018? Eles estão muito há anos, no campo da calúnia. E eles podem partir para outras coisas. Você não sabe, Tudo pode acontecer. Meus amigos, presta muita atenção. Bolsonaro tinha razão. O PT sempre tentou limpar o caminho para chegar ao poder e dominar o Brasil. Mas parece que dessa vez o sistema está em guerra entre eles mesmos. Eles estão se enfrentando, estão lutando entre si. E o mais impressionante é que a Globo e a grande mídia que sempre apoiou, agora virou as costas de vez. Eu tô arrasado. Eu não posso acreditar nisso daqui. Jornal Nacional expondo relação do Lulinha, o filho do nosso presidente, com o escândalo do INSS. Eu não posso crer. Logo o filho do Lulinha, o Lula não sabe nunca de nada. Que pecado, gente! E eu já te pergunto já logo de cara nesse vídeo, você acredita que em 2026 o PT vai cair? Lula e Xandão vão cair? Gente, o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo realmente é simplesmente bombástico.
porque a Globo soltou algo estarrecedor mostrando que muita gente não esperava. E mais, toda essa pressão e perseguição envolvendo Xandão, Lula contra Bolsonaro está chegando num ponto crítico. E pode ter certeza de uma coisa, o cenário está mudando e o desfecho pode estar mais próximo do que nunca. Será que o fim de Xandão no STF e de Lula no poder está mais perto do que muitos imaginam? Segura, porque o que eu vou mostrar é forte. Gente, antes de continuar esse vídeo, vou falar rapidinho aqui, porque tem muita gente que fala, mas você tá demorando demais. Gente, eu preciso do teu joinha, que você deixe o joinha, porque sem o teu joinha o vídeo não vai chegar a lugar nenhum. Muitos falam assim, Felipe, mas toda vez você precisa repetir isso aí. Gente, sem o teu joinha, o algoritmo do YouTube não divulga o vídeo, aí fica aqui o vídeo travado. Então já deixa o joinha me ajudando para nós continuarmos aqui, abrindo os olhos das pessoas, certo? E se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E bora para esse vídeo. Agora presta atenção que o que eu vou mostrar aqui realmente é forte, porque o que está vindo à tona não é pouca coisa. A própria Globo no Jornal Nacional começou a expor situações que muita gente não esperava ver sendo mostrada dessa forma em rede nacional. E isso levanta uma séria pergunta, por que agora? Por que de repente certos assuntos começaram a ganhar esse tipo de destaque? Será que algo mudou nos bastidores ou será que a pressão ficou grande demais para continuar ignorando? E é exatamente isso que eu vou mostrar agora, gente. Mas fica por aí, porque o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo realmente é forte. Gente, a perseguição tem um porquê, querem a morte de Bolsonaro, mas Trump já deu o recado final, já deu o ultimato para Xandão e Lula. E mais, os podres do envolvimento de Xandão com o Banco Master chegou no ápice. E até mesmo o envolvimento dele com o escândalo do INSS. Gente, prepara, porque o que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é de arrepiar. Se faltava um sinal claro de que o fim do PT chegou e de que o Lula vai perder, é que agora, meus amigos, o Lula e o petismo no Brasil estão revoltados com a Rede Globo. Preste atenção, a Rede Globo, que fez de tudo para destruir a direita, colocar Lula na presidência, agora virou alvo de ataque e de revolta desse próprio governo, do PT e de todas essas facções criminosas que tem aí. Sabe por quê? Porque até a Globo entendeu que esse governo não tem como salvar e não tem como defender. Os escândalos do INSS e do Banco Master fizeram com que eles largassem as mãos. E olha, a Globo nunca recebeu tanto dinheiro de um governo como está recebendo agora. E aí vai o Jornal Nacional, horário nobre, milhões de pessoas assistindo, pelo menos quem assiste isso daqui é justamente o povo que vota no Lula, tá? Eu sei que você não assiste, nem eu assisto, a gente assiste alguns cortes que a gente recebe, mas quem assiste ainda a Globo e o Jornal Nacional é justamente o eleitorado do Lula. E aí o governo, o Jornal Nacional dedica 3 minutos mostrando que o Forcaro, Banco Master, estão intrinsecamente ligados ao governo e ao STF. Isso aqui vale ouro, gente. Assim, se me desculpa, não tem nada. Eu acho que nem um vídeo do Pix, do Nicolas, causaria um estrago, que é o Jornal Nacional mostrando o quão corrupto o PT e o governo Lula é. Vamos lá. Boa noite. Olá, boa noite. As ligações de Daniel Forcaro no centro do escândalo do Banco Master. A Polícia Federal investiga trocas de mensagens do banqueiro com a namorada. Em conversas pelo celular, Forcaro cita encontros com integrantes dos 3 poderes. Num dos diálogos ele diz, esse negócio de banco é igual máfia. Que engraçado, esse negócio de banco é igual máfia. Ele é um mafioso, né? As mensagens e e-mails mostram que Daniel Forcaro mantinha relações com autoridades de todos os poderes e falou com a então namorada sobre os encontros com o presidente Lula, com o ministro Alexandre de Moraes. Encontros com o presidente Lula? O Forcaro teve encontros com o Bolsonaro, ou com o Flávio Bolsonaro, ou com o Nicolas, ou com o Eduardo Bolsonaro, que eu saiba não, mas teve encontros com os ministros. Ele, na verdade, pagava, né, ministros do Lula. Do STF e com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, que faz tudo para proteger o Forcaro e não abrir a CPMI do Banco Master. Da União Brasil. As mensagens mostram ainda que Forcaro contou para a então namorada sobre 2 encontros com o ministro Alexandre de Moraes. Em abril do ano passado, ele falou com Marta. Tô indo encontrar Alexandre de Moraes aqui perto de casa. Como assim, amor? Ele está em Campos ou foi para te ver? Ele está passando feriado. Em agosto, outra menção a Alexandre e a Ciro. Tô com Alexandre e tenho reunião depois, com Ciro. Segundo o blog da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo, uma das últimas mensagens que Daniel Forcaro enviou no dia em que foi preso, logo de manhã, foi para o ministro Alexandre de Moraes.
Rapaz, e olha que já começou descendo o cacete no Alexandre de Moraes. A Globo falando que o Alexandre de Moraes está encontrando com o mafioso. Cara, que dia que você ia imaginar um trem desse? No dia 17 de novembro, o dono do Banco Master escreveu para o ministro: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Segundo o blog, Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse, porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga assim que o destinatário as lê. Daniel Borcaro também falou sobre uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, em dezembro de 2024. Como foi? Foi ótimo, muito forte. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar, 3 ministros. Cara, ele chamou 3 ministros e o presidente do Banco Central para lidar com o mafioso no Palácio da Alvorada. Desculpa, no Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto repetiu hoje o que já tinha dito sobre o encontro, que ele foi intermediado pelo ex-ministro Guido Mantega. Guido Mantega, que recebia dinheiro do Vorcaro. Os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, de Minas e Energia, Rui Costa, que também está envolvido no esquema lá na Bahia, participaram. E que com a reunião já em andamento, o presidente Lula mandou chamar Gabriel Galípolo, que assumiria a presidência do Banco Central 1 mês depois. E que o presidente recebe todo empresário e pessoas que procuram por ele. Sério mesmo? Todo empresário é recebido por Lula fora da agenda. Todo empresário. Muito estranho isso, gente. E não foi só uma vez, não. Foram várias vezes que o Vorcaro foi lá. 4 vezes que ele foi no Palácio do Planalto. A Globo noticiando isso em horário nobre, para uma audiência que é majoritariamente de esquerda, porque só sobrou a esquerda que assiste essa porcaria da Globo, é porque, ao meu ver, a Globo já entendeu uma coisa que a gente chama de expectativa de poder. A Globo já entendeu que o Lula não ganha. A Globo faz suas pesquisas, gente, é uma corporação gigantesca. Eles já entenderam que vão vir mais escândalos aí, que o Lula vai sair derretido e que o próximo presidente vai ser Flávio Bolsonaro. Então, eles já estão mirando ali no próximo dono da chave do cofre. É óbvio que eles vão fazer isso. É expectativa de poder, e na política isso determina os ventos, né, nas articulações políticas. A Globo sabe que o Lula não tem chance e vai se arrebentar e já está querendo ali puxar um pouquinho para sardinha para o lado do Flávio Bolsonaro, porque eles veem Flávio Bolsonaro como mais comedido, equilibrado, né? Não fala palavrão como o pai falava. Essa é a visão do cara da Globo, né? Do globalista ali, do global. Eu tô achando isso ótimo, cara. No Jornal Nacional bateu no Lula e no Alexandre de Moraes. Não foi só Lula, não, foi a Lula e Alexandre de Moraes. Esse ano tá sendo muito doido mesmo. Que dia que a gente ia imaginar isso há 6 meses atrás, isolado, desanimado como nós estávamos, né? É a interferência divina, meu amigo. E ele tem uma história que precisa ser contada à sociedade brasileira, né? O gênese, o início, o alicerce do Banco Master começa na Bahia, quando o atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, era governador, e o líder do governo, o Jacques Wagner, era secretário. Se vendeu uma estatal que tratava de cesta básica de alimentos para funcionários, uma estatal baiana, para um dos sócios do banco, atualmente do Banco Master, que é o Augusto Lima, uma operação de 15 milhões de reais, e ato contínuo o Augusto vende 50% dessa operação por 30 milhões, é um negócio da China. Manteve 50% do controle da operação, e o governo do estado da Bahia tornou essa operação um negócio, um toque de Midas, uma mina de ouro, porque transformou alimentos em consignado, inclusive com a possibilidade de que todo o conjunto de servidores baianos, né, pudesse ingressar nesse sistema. Ao longo do tempo, essa margem de consignado, que era 30%, chegou até 75%. E o negócio que começa desta forma, eu diria, inopinada, diferente, na Bahia se espalha pelo Brasil, né? O modelo passa a ser implementado em diversos municípios brasileiros e em diversos estados. E isso gerou o início do Banco Master. E essa amizade, essa admiração mútua era tão sólida que, algum tempo depois, por um pedido do PT da Bahia, um ministro medíocre que quebrou o Brasil, alguém que não tem nenhuma capacidade de gerir finanças públicas, basta ver o que ocorreu em 14 e 15,
a maior recessão da história do Brasil, esse ministro medíocre, mas petista, ganha um emprego de R$1 milhão nesse banco, por mês. Um banco de terceira linha. Eu desconheço no mercado financeiro um banco de primeira linha que contrate um lobista por R$1 milhão por mês. E um ex-ministro do STF, também apelido do PT da Bahia, ganha uma consultoria de R$350 mil por mês. Mais adiante, nós flagramos o presidente da República, o senhor Lula, reunido com o diretor de políticas monetárias do Banco Central, ou seja, uma área que não tem nenhuma afinidade com a ação dos bancos, né, que trata justamente da questão de juros, de câmbio, de inflação. O senhor Galípolo, que vem a ser hoje o presidente do Banco Central, numa reunião fora de agenda, sem conhecimento do presidente do Banco Central na época, o senhor Roberto Campos, com o presidente da República, com o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Rui Costa, que por coincidência era o cidadão que propiciou a origem desse banco lá atrás, e o senhor Vorcaro e o lobista contratado, o senhor Mantega. Então muita coisa precisa ser explicada, muita coisa precisa ser esclarecida, essa relação incestuosa, promíscua, no mínimo curiosa, né, do governo do PT com o Banco Master. E o mais engraçado, né, os discursos que nós estamos assistindo agora do Lula, dizendo que nunca antes na história do país, me parece assim uma espécie de bordão, um banco foi liquidado ou investigado. Ele tem uma amnésia, uma memória seletiva extraordinária. O que nunca aconteceu antes na história do país foi esse nível de promiscuidade que eu acredito que a CPMI deverá se debruçar e investigar. Ô, Júlio, a gente já falou várias vezes aqui, né, que estão tentando matar o Bolsonaro. Quer dizer, o próprio irmão dele aqui disse com palavras bem claras aqui de que estão tentando matar primeiramente, acho que politicamente, né, porque acho que para toda a situação política, quer dizer, ele não é interessante, né, para o Centrão, enfim. Você teria alguma pergunta aqui pro Renato Bolsonaro, Ju? Renato, a gente esteve junto na passeata, na penúltima. Eu já venho falando isso, né, na verdade, desde o ano passado. Eles mataram o Bolsonaro politicamente, aí depois quiseram calar a voz dele nas redes, depois quiseram controlar, né, com quem ele encontra ou não, para que ele não... organizasse as eleições de 2026, e agora, por fim, né, eu acho que é isso. Eu acho isso, eles querem matar o ex-presidente Bolsonaro. Eu estava vendo agora os médicos dele falando, antes da facada, ele nunca tinha sido internado uma vez. Então é uma pessoa que sofreu um atentado de assassinato e depois vem sofrendo outro na mão do Estado. É exatamente isso que está acontecendo. Renato, primeiro quero dizer que, enfim, meu pensamento está com vocês, toda a família. Eu venho falando e vociferando isso há muito tempo, sabe? E eu imagino o desespero para vocês, porque se nós brasileiros nos sentimos com as mãos atadas, né? Eles sequestraram o país, você respondeu muito bem. Agora, Renato, você não acha que hoje eu senti um pouquinho, por um lado, esperança quando eles resolveram deixar aquele cosplay de banqueiro preso? Eu espero que seja os ventos da mudança e o próximo passo é Bolsonaro em casa, né? Júlio, eu realmente concordo com você, tá? Inclusive, nós tivemos na Paulista, né, Júlio? No dia 1º de maio, junto lá, tá? Sim. Eu só não concordo com você uma coisa. Eles não mataram o Bolsonaro, né? Ele não morreu, sobreviveu à facada. Eles tentaram, mas não conseguiram. Tentaram calar o Bolsonaro, mas nós não vamos deixar ele ser calado, nós continuamos vivos. Você viu na Paulista, aquilo é a voz dele na rua ainda. E nós temos que persistir nisso aí, tá? Agora, o Vorcaro permaneceu preso.
certo? E eu espero que realmente não seja nenhum pano de cobertura, nenhuma fumaça, para que se possa, né, conduzir de uma maneira diferente. Porque vindo deles, Júlia, você fica sempre com o pé atrás. É verdade. Porque eles estão todos enrolados, embolados e abraçados nessa questão do Master. Eu já vi até comentários falando que o Vorcaro não é o dono do Master. Ele é um bode expiatório do Master. É ele que conduzia. Já vi falar. Tá? Então, do Brasil eu não duvido nada mais. Eu não duvido de nada. Mas é o que eu digo, não podemos deixar de ter esperança, ter fé, para que a gente possa ter o combustível de estar lutando e acreditando e ter esperança de um dia mudar esse país. Nós precisamos que esse país mude. Aonde nós vamos parar desse jeito? Não dá para você imaginar. E poucas, como diz uma frase antiga, né, onde tão poucos estão dominando tantos. Mas uma frase também bacana é que não conseguirão por muito tempo. Tá? Então, nós estamos aí entrincheirados para mudar esse perfil aí, esse conceito de Brasil. Pois é, meu irmão, cada dia que passa a situação está ficando mais interessante. Vamos lá, o Flávio Bolsonaro descobriu-se que há uns 2-3 meses atrás ele tinha um encontro com o governo norte-americano e entregou um verdadeiro dossiê. Esse dossiê pode trazer um problemão para a vida do Lula e bota problemão nisso. O Flávio Bolsonaro entregou um dossiê ao governo dos Estados Unidos para incentivar o enquadramento de facções criminosas contra terroristas. E, meu amigo, se isto acontecer, se isto acontecer, vai ter muita descoberta para 2026. Para pensar comigo o seguinte: se PCC, Comando Vermelho, ficarem classificados como organizações terroristas antes de outubro desse ano, a CIA, o FBI poderão abrir investigações brutas contra facções. E aí, investigações que podem levar a diálogos cabulosos, investigações que podem justificar como figuras do governo conseguem entrar em favelas dominadas pelo crime organizado, vínculos do Banco Master com o PCC e vínculos do Banco Master com figuras da alta cúpula. Tudo isso são coisas que saem da esfera de investigação só da Polícia Federal, entram para a CIA, para a inteligência americana e para o FBI. Agora imagina a quantidade de coisa que não pode ser entregue, né, para a mídia brasileira, para a campanha do Flávio Bolsonaro. Para pensar. Sabe aquela ideia dos Estados Unidos de enquadrar o crime organizado do Brasil como terrorismo? Pois é, isso não é de hoje. Há quase um ano, o presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, agora pré-candidato Flávio Bolsonaro, entregou a representantes do governo norte-americano um dossiê sobre o primeiro comando da capital, PCC, e o Comando Vermelho, o CV. O documento foi apresentado a integrantes de uma delegação ligada ao Departamento de Estado norte-americano e buscava associar essas facções a redes internacionais classificadas como terroristas, como o Hezbollah. A articulação tinha um objetivo muito claro: estimular Washington a tratar facções brasileiras como organizações terroristas, o que abriria caminho para sanções e medidas extraterritoriais aqui no Brasil, tudo para enfraquecer e desgastar o governo Lula. Desde 2016, o Brasil tem uma lei antiterrorismo que exige motivação política, ideológica ou religiosa. Diferente do crime organizado, que visa apenas obter lucro com tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro. Lembrando que o PL antifacção, recentemente aprovado, endureceu as penas para justamente esse tipo de crime. Agora, há menos de 7 meses das eleições, o assunto terrorismo em solo nacional vem à tona. Na avaliação do Planalto, integrantes do bolsonarismo continuam trabalhando internamente para influenciar Washington nessa decisão. A narrativa da extrema-direita tenta sugerir que o governo Lula seja
seria conivente com o crime organizado por resistir a essa classificação. É o velho discurso político fácil, sempre recheado de desinformação, que transforma uma discussão jurídica e diplomática complexa em arma eleitoral. Há outro ponto bem delicado: se o Congresso dos Estados Unidos der aval para classificar essas facções como organizações terroristas, o impacto pode ir muito além da violação da nossa soberania, que já é algo gravíssimo. Esse tipo de designação permite sanções financeiras internacionais, bloqueio de contas e restrições a transações e investimentos aqui no Brasil. A pergunta que a gente se faz é: no jogo político eleitoral, vale tudo pelo poder, até vender a própria soberania do nosso país? Vale vender a alma para o diabo também? Difícil, né? É o esquerdismo sendo esquerdismo, né? Então vamos rebater alguns pontos aqui, mas eu tenho que ser honesto intelectualmente, eu não gosto de cortar trechos e o argumento dela tá aí. Se você concorda que o Flávio Bolsonaro a querer classificar as organizações terroristas como criminosas, terroristas, e para você isso é violação da soberania, você só me explica se não é uma violação da soberania quando cabeças são decapitadas por essas organizações. Se não é uma violação da soberania quando o Hezbollah sai lá da região dele e vem aqui para dentro do Brasil colocar os seus tentáculos aqui dentro. Ah, já entendi. Quando organizações terroristas pisam aqui, aí não viola a soberania. Só viola a soberania se for um homem laranja malvadão. E depois de tudo isso que você viu, fica impossível ignorar o momento que o Brasil está vivendo. Conflitos aumentando, bastidores cada vez mais expostos, debates que antes não existiam agora ganhando força e um cenário político que parece estar em plena transformação. É perseguição, é Bolsonaro correndo risco de morte e agora acabou de chegar a notícia que ele vai ser solto, vai para a prisão domiciliar. Isso é uma vitória realmente para nós de direita, para nós brasileiros. Muita gente começou a falar agora na mudança que vai ter em 2026, porque nós acreditamos que realmente o Brasil agora vai cair na mão de alguém de direita, Flávio Bolsonaro no caso. O fato é um só: se o Brasil continuar sendo governado pelo PT, realmente vai acontecer o pior. E estamos vendo o próprio sistema em guerra. Agora até o PT veio fazer críticas ao Xandão. E estamos vendo que o fim de Lula e Xandão está mais próximo do que nunca. E você acredita que o cenário político vai mudar em 2026? Ou tudo vai continuar do mesmo jeito? Você vai votar em quem? Flávio Bolsonaro? Comenta 22 aqui embaixo. Deixa a tua opinião, porque o seu posicionamento diz muito sobre o futuro que você quer ver dentro do Brasil. Gente, por favor, eu te peço novamente, deixa o joinha, compartilha esse vídeo. Deus abençoe você que me assistiu. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!